Bom dia, galerinha Master, como estão todos? Bom, espero que vocês estejam bem durante essa quarentena, tá? Estamos começando mais uma semana de live, hoje com os professores Alessandro e Cristiano. Vamos falar dos temas mais recorrentes na prova de linguagens e códigos. Professores, muito obrigado pelo dia de hoje, pela participação aqui junto ao Colégio Master, fiquem à vontade. Olá pessoal. Olá galera, e aí, tudo bem? Estão se cuidando, usando máscaras, álcool em gel? Bem, o tema da nossa live são os tópicos, os temas mais recorrentes da prova do Enem, da prova de linguagens e códigos. São temas que dariam horas e horas de aula, mas a gente vai fazer uma síntese, uma espécie de um resumo para que a gente reflita sobre os principais pontos de cada um desses temas. O primeiro tema de que a gente vai falar é um tema obrigatório nas provas do Enem. Até hoje eu não me lembro de nenhuma edição da prova do Enem que tenha deixado de fora esse tema, que é o tema variação linguística. Como é que a gente poderia explicar de maneira sucinta, de maneira breve, o que é variação linguística? Variação linguística é você perceber uma coisa muito simples, que apesar de todos falarmos a mesma língua, cada um de nós se utiliza dela de um modo diferente. Isso é uma coisa muito fácil de entender. Então, por exemplo, brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos, todos falamos o mesmo idioma, a língua portuguesa. Mas cada indivíduo, cada um desses falantes utiliza essa língua de um modo único, de um modo particular, por várias razões. A questão etária, a questão de nacionalidade, a questão de nível cultural, nível social. Esse é o conceito de variação linguística. Há mais ou menos um século, o poeta Oswald de Andrade, ele já havia refletido sobre isso num célebre poema que é o Pronominais, que diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Repare, a gramática ela impõe que você diga dê-me um cigarro. Mas no dia a dia as pessoas falam, me dá um cigarro, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ou seja, o Oswald de Andrade, ele já havia observado que existe um abismo entre a norma culta e o modo como as pessoas se apropriam dessa língua no dia a dia. Então, a norma culta, que é tão celebrada, que é tão cultuada, eu sou professor de português e eu ensino a norma culta, eu reconheço a importância que ela tem, o prestígio que tem a norma culta, isso é inegável, seria ingenuidade da minha parte negar a importância da norma culta, mas é importante a gente perceber que existem outras variedades linguísticas além da norma culta. Eu me lembro de uma empregada que eu tive, que foi ao médico, ela passou meses para conseguir ser atendida, e finalmente quando ela foi atendida, ela voltou sem saber o que tinha. Porque o médico, no seu patamar de médico, ele deve ter dito a ela, provavelmente assim, a senhora deve estar com algum distúrbio gastrointestinal. Mais ou menos isso. E ela voltou sem saber o que tinha. Ou seja, o médico, ele não percebeu com quem ele estava lidando. Então, a norma culta, como eu disse ainda há pouco, ela é uma norma de prestígio. A própria prova do Enem exige o domínio da norma culta na redação, mas a gente tem que reconhecer que existem outros modos de usar essa língua e todos eles são válidos. Eu sempre dou um exemplo aos meus alunos assim, que a norma culta seria mais ou menos como um smoking. Eu tenho um smoking no meu guarda-roupa, uso muito pouco, acho lindo aquele smoking, mas eu não vou usar o tempo inteiro. Eu não vou usar o smoking, por exemplo, para ir à praia ou para um barzinho na orla, comer caranguejo, por exemplo. Então, há lugares em que esse smoking não cabe. Não porque sejam lugares inferiores, a questão não é essa, que é uma outra questão que é preciso que a gente deixe muito clara aqui, que você não tem uma variante melhor do que outra, existem variantes. A norma culta, ela é mais uma, então é mais ou menos como o vestuário. O smoking é aquela peça que eu tenho guardada, que é a norma culta, que eu uso em cenários em que cabe o uso da norma culta. Por exemplo, eu estou aqui falando, dando essa live aqui, como professor, eu estou usando a norma culta. Mas em outras circunstâncias, em outros cenários, eu não vou usar.
Né? Então é preciso perceber isso. Repare o que o Oswald disse lá há 100 anos. Dê-me o cigarro, diz a gramática. Mas no dia a dia, o brasileiro comum, o brasileiro legítimo, ele fala, me dá um cigarro. Cristiano, e é muito interessante nesse poema o verso que diz assim: deixa disso, camarada, e me dá um cigarro. Como o poeta Oswald de Andrade quer mostrar que no Brasil a questão do uso da norma culta, né, no dia a dia, se ela fosse imposta, se ela fosse utilizada no dia a dia, ela excluiria de certa forma a cordialidade. Por quê? Porque nós, brasileiros, não somos um povo formal. Então, se eu utilizo da formalidade, eu acabo excluindo a cordialidade. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Né? Vejam que aqui é quase uma ofensa pessoal quando a gente chama alguém de senhora ou senhor. Está me achando velho? Está me achando velha? Né? As pessoas não gostam desse tratamento. E isso é inadmissível, por exemplo, na França. Você só se refere a uma pessoa com mais intimidade se você realmente tiver grande intimidade com ela. Né? Então o brasileiro não tem esse grau de formalismo. Então seria um enrustimento exigir que o brasileiro falasse, né, como uma forma de imposição a língua culta no dia a dia. Então por isso que ele começa o poema dizendo dê-me um cigarro, né? E diz que esse é o tratamento que está na gramática, mas no dia a dia, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ou seja, para que essa formalidade? Ela vai excluir a cordialidade, ela vai excluir a espontaneidade das relações entre as pessoas. É muito comum as pessoas confundirem também língua com gramática. Então, por exemplo, você ouve uma pessoa do povo dizendo assim, a gente fomos. Aí a gente tem o preconceito, o hábito de dizer assim, ele acabou com a língua portuguesa, ele matou a língua portuguesa. Na verdade, essa pessoa não matou a língua portuguesa, essa pessoa matou a norma culta da língua portuguesa. Né? Porque o que importa de verdade, de fato, o que é importante é que haja a comunicação. Mas eu repito, eu não quero de modo algum negligenciar a importância da norma culta, seria até uma incoerência da minha parte porque eu sou professor. Mas que fique bem claro é que ela deve ser usada em cenários em que ela caiba de fato. Eu deixo meu carro estacionado, aí vem um flanelinha, ele vem pedir um trocado para mim, eu digo assim, cavalheiro, lamento, no momento não disponho de nenhum níquel na minha algibeira. Aí alguém vai dizer, mas você falou tão bonito. Não, eu falei muito mal, eu derrapei, eu errei. Nesse caso o erro foi meu, porque eu não tive a humildade, a sensibilidade de perceber que naquele momento não cabia o uso da norma culta. Né? Então eu uso a norma culta dando uma aula, eu estou num tribunal, por exemplo, eu vou usar a norma culta, eu vou fazer a redação do Enem, eu vou usar a norma culta. Os concursos todos exigem o domínio da norma culta, mas eu repito, faço questão de repetir. Ela não é a única. É uma norma de prestígio, ela tem importância, ela abre portas, mas eu repito, ela não é a única variante linguística. E o interessante, Cristiano, é que exatamente os grandes modernistas, os grandes escritores da modernidade quando chegaram, né, o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade, eles reconheceram isso, que existia um distanciamento, uma distância, né, entre a literatura e a língua do povo. Então, se eu quero retratar o povo, se eu quero criar uma literatura verossímil, eu tenho que fazer essa adaptação. Então, por exemplo, Jorge Amado, grande escritor do nosso modernismo brasileiro, na obra Capitães da Areia, né? Jorge Amado vai retratar o cotidiano dos meninos de rua em Salvador, né? Na grande metrópole que é Salvador. Então, o que o Jorge faz? Ele vai criar personagens verossímeis. De que maneira? Adaptando a literatura que ele está produzindo, que ele está escrevendo, à linguagem desses jovens infratores. Então, logicamente, ele vai utilizar palavras de baixo calão, logicamente, ele vai utilizar termos bem informais. Por quê? Gírias, porque eu estou retratando a vida de meninos que não tiveram a educação, acesso à educação,
que não tiveram acesso à estrutura familiar, que não tiveram acesso à estrutura religiosa. Então eu não posso retratar esses meninos através de uma linguagem formal, porque soaria falso. Então uma das coisas que o modernismo faz é essa adequação, né, entre o tipo de vida da personagem, a imagem do povo brasileiro e a linguagem, né, a informalidade, a forma como essas pessoas se comunicam no dia a dia. Sempre me perguntam, né, como eu sou professor de português, essa pergunta aparece muito, né? Pergunta assim, Cristiano, em que lugar se fala melhor o português? É no Pará? É em Portugal? Ou é em Moçambique? E aí eu pergunto, o que é falar melhor? O que é falar bem? O que é falar bem? Tem um gramático, dizer que ele é um gramático é pouco, na verdade, ele é uma das maiores autoridades em língua portuguesa no globo, né, que é o Evanildo Bechara. Ele tem uma frase maravilhosa dele, não sei se vocês conhecem, é uma frase que ele diz assim, que falar bem não é falar difícil. Falar bem é você ser um poliglota de sua própria língua. Olha que frase genial, ser um poliglota de sua própria língua. E o que é ser um poliglota de sua própria língua? É você ter a capacidade de se comunicar com qualquer um. É você usar qualquer variante linguística. Eu me comunico bem com um juiz de direito que mora em São Paulo e vou me comunicar bem com um lavrador que mora no interior do Amazonas, né? Então, independe de quem seja. Então, falar bem é isso, é de fato isso, e não falar difícil. Vale destacar, Cristiano, também nessa frase de Bechara, né, o que seria difícil, né, na língua. Esse conceito a gente deve utilizar entre aspas, porque se para mim é difícil entender um termo de uma determinada região, para um morador daquela região não é difícil. Se para alguém de baixa renda que não teve acesso à educação, sim, é difícil entender um termo formal, um vocabulário mais preciosista utilizado por mim, que tive uma determinada formação, tive acesso à educação, do contrário, também algum termo, sim, que ele utilize, né, pode ser difícil para mim. Uma vez eu estava no Recife e um taxista me disse assim, estávamos falando sobre turismo, e o taxista me disse assim, aqui em Pernambuco agora, no turismo, nós temos a diferença entre o liso e o pirangueiro. E eu fiquei, liso mais ou menos eu consigo entender, o senhor está querendo dizer liso, não tem dinheiro para gastar. Mas pirangueiro, que seria? E ele me respondeu que pirangueiro é aquele que até tem o dinheiro, mas é mão fechada, não quer soltar o dinheiro. Né? Então o turismo de Recife estava abalado porque estava entre o liso e o pirangueiro. Nunca esqueci esse termo, mas foi difícil para mim, porque eu tive que perguntar ao taxista o que é pirangueiro, né? Então esse conceito de difícil também é um conceito relativo. E a gente sempre associa esse conceito à norma culta, porque é a norma geralmente falada pela elite, né? Então existe aí um certo preconceito linguístico. Eu tive um aluno estudante de medicina da UNIT, e ele me relatou um episódio interessante, que ele foi prestar atendimento no bairro Santa Maria, e chegando lá, uma senhora muito pobre se dirigiu a ele, ele perguntou do que ela estava sofrendo, e ela disse que estava sentindo dor na mãe do corpo. E ele, né, reparem a saída dele, né, como realmente ele já se mostrava um médico competente. Ele disse assim, a senhora pode apontar, por favor, onde é que a senhora sente dor? Reparem a sensibilidade que ele teve. Ele não disse assim, mãe do corpo, o que é isso? Isso não existe, porque ele poderia pensar, eu sou médico e não tenho obrigação de saber. Ele tem a obrigação de saber, sim. E se ele não sabe, ele procurar saber. Então ela apontou o que era a mãe do corpo. A mãe do corpo era a vagina, era o modo como ela se referia à mãe do corpo. Então, no próprio curso de medicina, há uma matéria que versa sobre isso, né? Na UNIT se chama, acho que, propedêutica médica, uma disciplina em que se observa a relação do médico com o paciente, né? Como é que ele se comunica, como é que ele se porta diante desse paciente, né? Ele deu bom dia, ele deu boa tarde, ele está ouvindo esse paciente, ele quer entender. Porque o papel do profissional, seja ele médico, no meu caso como professor, é buscar entender o meu aluno, no meu caso.
e ser um excelente tradutor. É isso, o professor, ele é isso basicamente. É alguém que quer ser um bom tradutor. Você já imaginava aqui na live se eu estivesse vindo com nomenclaturas que eu aprendi no curso de letras, mas que ninguém entendesse? Isso não serviria para nada. Inclusive é interessante a expressão utilizada por ela, mãe do corpo, uma expressão até extremamente poética, né? Talvez, se fosse ouvida por uma Adélia Prado, por uma Lígia Fagundes Telles, essa expressão até seria utilizada, aproveitada, né, como meio de inspiração da literatura de outras mulheres. Bem interessante. Um outro assunto que a gente quer trazer à discussão também são as funções da linguagem, que é um assunto extremamente importante e perturbador para muitos alunos. Eu noto que os alunos sempre têm dúvidas sobre as funções da linguagem, por mais exercícios que sejam feitos, por mais aulas que a gente dê, né? Inclusive eu sou partidário de que numa mesma escola todos os professores da área de linguagens deem as funções da linguagem. O professor de literatura, o professor de português, o professor de redação, tal é a importância e a dificuldade da matéria. Então, por exemplo, a função poética. A função poética eu noto que é a mais difícil de os alunos entenderem. Primeiro porque eles acham que a função poética ela só aparece na poesia. Né? O nome é função poética. Então ela só vai aparecer em textos poéticos. E eu noto também, por outro lado, que os livros, de uma forma geral, eles próprios têm uma certa dificuldade de traduzirem de maneira simples o que é a função poética. Né? Às vezes o aluno ele até quer saber o que é a função poética, mas ele procura nos livros, nos manuais, e aquilo não consegue ser bem traduzido. Como é que eu ensino aos meus alunos o que é a função poética? Eu ensino da seguinte maneira, que na função poética, o modo de você falar, a forma de você falar alguma coisa, é tão ou mais importante do que aquilo que você diz. Então, por exemplo, tem uma frase da Clarice Lispector. A Clarice Lispector, ela se casou com um diplomata e ela viajou o mundo inteiro, ela morou em várias cidades do mundo, ela morou em Nova York, ela morou na Itália e ela morou em Berna, capital da Suíça. E lá em Berna, ela mandou muitas cartas para suas irmãs. A Clarice tinha 2 irmãs aqui no Brasil, a Tânia era uma delas, e ela mandou uma carta uma vez para a Tânia, e ela dizia assim sobre a cidade de Berna, uma frase que ela diz assim: falta o demônio nesta cidade. Mas falta o demônio? O que a Clarice quis dizer com isso? O que Clarice quis expressar com isso? Clarice, ela odiava a cidade de Berna, na Suíça. Né? Embora uma cidade muito limpa, muito organizada, muito pontual, né? Então assim, o trem estava marcado para sair às 15 horas e 2 minutos, saía às 15 horas e 2 minutos. Só que Clarice, como brasileira, Clarice morou em Recife, Maceió, no Rio de Janeiro, ela não suportava aquele clima de silêncio, de organização absoluta. E a falta de calor humano. Ela sentia a falta do calor humano, né? E aí ela traduz isso com falta o demônio nesta cidade. Isso é um exemplo de função poética. Ela poderia ter dito isso de um modo muito mais simples. E o interessante, Cristiano, é que é uma carta, né? Então, se o aluno for julgar de uma maneira bitolada, ele vai dizer imediatamente, é uma carta, é função informativa, né? É uma carta, então é função referencial. E nesse trecho a gente tem a questão da poeticidade, né? Não é necessariamente por ser uma carta, porque às vezes os alunos vêm com as regrinhas prontas, né? A função informativa tem essas características, a função emotiva tem essas características, os verbos são tais para essa função, outros para essa outra função, e não necessariamente, né? Eu selecionei um poema da Cecília Meirelles, grande poeta brasileira Cecília Meirelles. O poema se chama Motivo, né? Para a gente fazer uma análise do poema e discutir a questão da função da linguagem predominante presente no poema. O poema da Cecília diz assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei.
sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo e mais nada. Então, o que nós podemos pegar nesse texto da Cecília? A Cecília vai associar a vida dela, a existência dela ao fazer poético, né? Ou seja, onde é que começa a minha vida, onde é que termina a poesia e vice-versa, né? Eu não sei o que é vida, o que é poesia, porque como poeta, a minha existência está condicionada à poesia. Eu não sei a vida sem a poesia, eu não sei existir sem ela. Então, quando ela diz eu canto, esse canto aí é no sentido de fazer poemas. Eu canto porque um instante existe, né? A minha vida está completa. Eu não sou alegre, eu não sou triste, eu sou poeta. O poeta, ele não censura sentimentos, né? Nada que é próprio do humano inibe o artista. Então, o poeta é aquele que mostra através da poesia o que é a vida, o que é a própria vida dele. Então a Cecília está querendo dizer aí que a única coisa que ela tem certeza, né, é de que ela é uma poeta, independente de qualquer coisa. Uma característica muito interessante que a gente percebe é que, além de associar a poesia à existência, ela faz uma associação, e nisso na poeta Cecília Meirelles é fundamental, se repete muito, a questão do tempo, né? A brevidade da existência. Principalmente quando ela diz logo no final do poema que de nada tem certeza, né? Um dia estarei mudo e mais nada, né? Então a única certeza que eu tenho é da morte. Mas por que a poesia seria tão importante como mediadora da própria existência? Porque, vejam, uma coisa bonita que a Cecília coloca no poema é que o poeta também, de certa forma, é um Deus. O poeta também, de certa forma, é Deus. Porque fazer poesia é lutar contra esse sentimento de brevidade, de efemeridade, porque a poesia é o que fica, a palavra é o que fica. Cecília diz em outro poema, a palavra é a tatuagem do tempo, né? Isso é lindo, eu fiquei emocionado. Cecília é uma lírica por excelência, né, da nossa literatura brasileira. Então, fazer poesia é, de certa forma, lutar contra esse sentimento, essa consciência de efemeridade, de brevidade da existência, porque a palavra é a marca que vai ficar, né? Então, logicamente, se eu perguntasse a muitos alunos meus, e aí, nesse texto especificamente, nós temos que função da linguagem? O aluno diria, professor, é um poema, nós temos função poética. Mas vejam, sempre na teoria das funções da linguagem nós defendemos uma palavrinha que é predominância. Porque é impossível um texto puro, mesmo que eu dê prioridade a uma função, quando eu trabalho um texto, quando eu descubro, né, um texto, eu não tenho apenas uma intenção a partir daquele texto. Eu tenho mais de uma intenção. Então vejam que, embora a Cecília seja uma poeta, né, e o texto poético tem características próprias, intenções próprias da função poética, ela usa o poema para falar o tempo todo do próprio poema, para defender a importância que o poema tem na existência dela. A importância do fazer poético. A importância do fazer poético. Como ela não consegue separar a vida dela, a existência dela da poesia. Como a história da vida dela é contada através da poesia, né? Então, o que seria aí predominante? Qual seria a intenção primeira do poema? A metalinguagem, né? Vejam a palavra metalinguagem. A meta da linguagem é a própria linguagem. A meta da linguagem é ela própria. O objetivo da linguagem é expressar a própria linguagem. Certo? Parece muito difícil, mas na verdade é muito simples. Tanto que o nome do poema é motivo, né? Ou seja, o motivo pelo qual eu escrevo. E eu existo. E eu existo. Então, é um texto no qual se utilizou a poesia para se refletir sobre a própria poesia. Essa é uma característica da função metalinguística. Eu falei ainda há pouco da função poética, que existe nesse poema também,
Mas a função metalinguística precisa ser bem observada como uma função fundamental na compreensão desse texto. Então, no fundo, as funções da linguagem são difíceis para muitos alunos, porque é uma matéria que exige um entendimento profundo das intenções do texto. Né? Então, é uma matéria que exige uma compreensão plena, total do texto. Por isso reside a dificuldade. Uma outra função de que eu gostaria de falar, a gente falou da função poética. Só um instante, Cristiano. É interessante, só para ilustrar, a Cecília viveu como poeta e morreu como poeta também. Cecília morreu de câncer, né? E sofreu muito, né? No final da vida, no final da existência. A Cecília tem uma filha chamada Maria Fernanda, que é uma grande atriz de teatro, viva até hoje, né? E a Cecília estava muito doente e Maria Fernanda estava fazendo uma peça no teatro, estava ensaiando uma peça, um bonde chamado Desejo. E aí, naquele ensaio geral, especificamente, a grande atriz na época de Hollywood, né? A Vivien Leigh, a atriz de O Vento Levou, a atriz protagonista de O Vento Levou, ela estava no Brasil para assistir o ensaio geral da peça, um bonde chamado Desejo, porque ela tinha feito a personagem principal, né, de um bonde chamado Desejo. E aí ela ficou muito pressionada com a interpretação de Maria Fernanda, mas achou Maria Fernanda excessivamente emocionada. E Maria Fernanda se atrapalhou em vários momentos no ensaio. E ela perguntou o que ela tem, porque ela está tensa, porque eu estou na plateia. E o diretor explicou para a Vivien Leigh. A mãe dela é uma grande poeta brasileira, chama-se Cecília Meirelles, e está entre a vida e a morte no hospital. No outro dia, isso quem conta é a Maria Fernanda ficou muito surpreendida porque estava no hospital acompanhando a mãe e de repente Vivien Leigh chega para fazer uma visita à mãe, né, daquela atriz que estava tão comovida naquele ensaio. Tentaram barrá-la. Não sabiam, né, do que se tratava. E aí Maria Fernanda ficou muito emocionada, né, quando viu a grande atriz hollywoodiana, a grande dama indo ao hospital, aquele gesto de humanidade. E aí abraçou Maria Fernanda, a Vivien Leigh, e disse assim: não fique triste, uma poeta não morre jamais. La poète ne mort jamais. Então, de certa maneira, a Cecília morreu como viveu, né? E interessante que a grande atriz, dizendo uma atriz brasileira, duas grandes atrizes, olha, uma poeta não morre jamais, justamente o que a Cecília Meirelles defendeu a vida toda na poesia dela, que o tempo passa, mas a palavra fica, a poesia fica, porque ela transcende. Uma outra função interessante, sobre a qual seria interessante a gente fazer uma reflexão, é sobre a função apelativa. Os alunos sempre perguntam: Cristiano, nos textos publicitários, a função apelativa é sempre a função predominante? Sim, porque sempre na linguagem publicitária, não importa qual seja o texto publicitário, a minha intenção é sempre persuadir, é sempre convencer você ou a comprar um produto ou a aderir uma ideia, né? Quando a gente fala propaganda, a gente não deve se referir apenas só a produtos. Existem textos publicitários que vendem ideias. Inclusive na prova do Enem é comum que ocorram textos publicitários vendendo ideias. Ideias como segurança no trânsito, usar camisinha, prevenção de outras doenças. Então, quando, por exemplo, você pega um texto lembrando a você que você deve usar a camisinha, isso é uma linguagem publicitária. E a função apelativa, ela é predominante, porque ela quer vender uma ideia, ela quer me convencer a usar a camisinha. Segurança do trânsito, o texto quer me convencer a não dirigir alcoolizado, a usar o cinto de segurança. Então, sempre num texto publicitário, a função apelativa é a predominante. Existem outras? Podem existir outras? Podem. A própria função poética. Eu levo para a sala de aula, às vezes, propagandas em que você tem a função poética. Os alunos acham estranho, né? Uma função poética numa propaganda é possível. A função referencial é possível. Só para ilustrar, a marca, não vou citar, mas uma importante marca de sorvete, de picolé, famosíssima no Brasil inteiro, né?
veiculou uma propaganda em vários outdoors, suco de fruta no palito. Então, ao invés do picolé, eles colocavam a fruta para vender a imagem de que era tão natural que era como se você estivesse comendo, a própria fruta, chupando a própria fruta, né? Então, é uma mensagem publicitária, mas ao mesmo tempo trabalha aí diretamente com a poeticidade da linguagem. Sim, sim. A função referencial, você informa coisas sobre o produto, mas sobremaneira, sobretudo, a função apelativa é o carro-chefe em textos publicitários. Alessandro, quer falar sobre alguma outra função? Então, nós vamos, na verdade, agora passar para o terceiro tema, né? Que é um tema que o Enem sempre pede. Né? É impossível você abrir a prova lá do Enem e não ter uma questão sobre esse tema, que são as figuras de linguagem. Então, o professor Cristiano vai usar um trecho de uma letra de uma música do Chico Buarque de Holanda para a gente ilustrar e discutir sobre o tema figuras de linguagem. A figura de que eu vou falar é a ironia. O conceito de ironia é o seguinte, acho que todo mundo sabe, que ironia é a figura de linguagem que consiste em você dizer o contrário do que você pensa. Só que não adianta você saber o conceito se você não sabe aplicar. Tem uma música do Chico Buarque que eu adoro, e adoro principalmente na voz da Adriana Calcanhoto, vocês podem depois ouvir no YouTube, é uma interpretação linda, Ciranda da Bailarina, e diz assim mais ou menos, né, um trechinho. Todo mundo tem pereba, todo mundo tem ameba, todo mundo tem lombriga, sujo atrás da orelha, só a bailarina que não tem. E ao longo da música, esse refrão aparece, né? Só a bailarina que não tem. Ele vai enumerando vários, entre aspas, defeitos, problemas que todo mundo tem, e ele repete... São próprios do humano. Claro que isso tudo são metáforas, né? Essa pereba é uma metáfora, esse sujo atrás da orelha é uma metáfora, e ele diz só a bailarina que não tem. Isso é uma ironia. Na verdade, ele quer dizer o contrário, ele quer dizer que até a bailarina tem, que inclusive ela, a bailarina, que parece um ser mítico, né, quando ela está no palco fazendo os seus passos, e até ela tem esses problemas todos. Isso é um belo exemplo de ironia, ele quer dizer o contrário do que o Chico Buarque vai utilizar justamente a bailarina de uma forma irônica, porque a bailarina é a imagem da idealização. A bailarina clássica é a imagem da idealização, é a imagem da perfeição, né? Então, quando ele quer contrastar com o humano, quando ele quer mostrar o humano, ele diz a bailarina não tem, negar aí é uma forma de afirmar, né? A ironia é uma figura de linguagem muito interessante, né? Porque o Machado de Assis dizia, existem muitas e muitas formas de afirmar, e uma delas é negar, né? Então, quando ele usa a bailarina como a imagem da idealização, ele usa no sentido irônico, no sentido da ironia, como a gente encontra o tempo todo no modernismo brasileiro, na literatura moderna e contemporânea, né? Os protagonistas do modernismo, da literatura contemporânea, são protagonistas demasiadamente humanos, que se distanciam completamente daquela visão idealizadora que o romantismo vai vender, né? Da mocinha, a personagem protagonista de televisão, né? Que não tem nenhum defeito, que nunca tem mágoa de ninguém, que não tem raiva de ninguém, que está sempre a outra face para bater, né? E a mocinha, as atrizes dizem muito que a mocinha acaba sendo a chata da história, e muitas não gostam de fazer, porque dizem o papel não é tão interessante, não é tão conflituoso, né? Porque a mocinha sempre é a virtuosa, sempre é a que demonstra qualidades, ela não tem defeitos, ela não tem raiva de ninguém, ela é cristã demasiadamente, no sentido de sempre dar outra face para bater, então nada acontece e ela sofre o tempo todo, mas ela consegue ser magnânima, né? Então a bailarina do Chico Buarque é essa ironia que o autor moderno, o autor contemporâneo faz com essa personagem mais mítica, mais idealizada, tão presente em obras românticas, por exemplo, na literatura tradicional romântica. Uma outra dúvida que os alunos têm muito é sobre o que distingue a antítese do paradoxo.
né? Cristiano, como é que eu vou saber o que é a antítese e o que é o paradoxo? Eu vou começar pelo paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem sensacional, porque você consegue dizer coisas conflitantes numa mesma frase. Por exemplo, tem uma tirinha do Garfield, que já caiu inclusive na prova do Enem. Todo mundo sabe que o Garfield é preguiçoso, né? Ele é comilão, é preguiçoso. E uma pessoa diz assim ao Garfield: olha, feliz segunda-feira. E aí ele pensa assim, né? Feliz segunda-feira. Esse é o rei de todos os paradoxos. Onde é que está o paradoxo aqui? É que para o preguiçoso, a segunda-feira, ela não teria nada de feliz, né? Não há felicidade na segunda-feira para quem é preguiçoso. Então, quando você diz uma feliz segunda-feira, isso é um exemplo de um paradoxo, ou seja, você tem ideias conflitantes numa mesma estrutura, né? Segunda-feira lembra tédio, preguiça, tristeza, angústia. Ao mesmo tempo, como é que ela pode ser feliz? São ideias aparentemente inconciliáveis. Esse é o conceito de paradoxo, uma figura de linguagem que consiste em juntar ideias aparentemente inconciliáveis, como nesse exemplo que eu dei para vocês da tirinha do Garfield. E o que seria a antítese? A antítese é uma figura mais simples. Digamos que a antítese seria uma prima pobre do paradoxo. Na antítese, você tem apenas ideias opostas, né? Então alguém diz assim, Alessandro é magro e Cristiano é gordo. Isso é uma antítese. Observem que não há ideias conflitantes, né? Se ele é magro e eu sou gordo, ele está lá com a magreza dele e eu estou aqui com a minha gordura. Não há esse conflito. É uma contradição que está bem marcada, bem resolvida no texto, né? O paradoxo eu tenho que trabalhar para achar, de certa maneira, aquela contradição ali. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês estejam bem, se protejam. Cuidem-se, fiquem em casa. Nós estamos vivendo um momento de crise, mas também não é necessária a histeria, tá? O pânico. A questão principal é a prevenção. Então se cuidem, se protejam as pessoas que vocês amam também, tá? Um beijo pra vocês. Um beijo, tô com saudade. A gente se vê logo, tá? Deu quanto